Olá pessoas, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Abner Almeida e eu vim trazer para vocês hoje um material complementar para essa aula de hoje. Então vamos lá, sem demoras, sem delongas, vamos falar sobre a igreja e uma definição dela e falar um pouco sobre algumas ideias de como elas podem ser, a igreja pode se manifestar ou pode ser compreendida. Vocês já vão ter no material de vocês algumas indicações do próprio autor da revista. E a ideia que eu vou trazer aqui é baseada em mais um autor, então eu vou apresentar depois a bibliografia complementar no final dessa aula complementar aqui. Complementar, mas vou trazer a bibliografia para vocês como uma sugestão de leitura, mas a ideia é trazer também outros pontos de vista. Ok, vamos lá. Primeiro a gente vai falar da definição de igreja. Então o autor na revista ele fala sobre a definição em hebraico e depois a definição em grego. Aqui eu tentei muito mais a definição em grego, porque o Novo Testamento ele está basicamente todo escrito em grego. É a língua primária. Dentro daquela região, o grego era a língua franca como se fosse o inglês hoje. Então eu entendo que o grego talvez seja o que mais se aproxima do que a gente quer transmitir em termos do que é uma igreja, o que é uma igreja cristã. E o termo que eles usavam era eclesia, ou eclesia, que significava uma assembleia por convocação, por reunião, uma assembleia do povo ou de soldados, no contexto bíblico, igreja, mas basicamente era uma reunião de pessoas. Mas não era só uma reunião tipo, vamos juntar a galera pra tomar um chá, comer biscoitos e pra comer uma pizza. Não, não. Era uma reunião feita com um propósito específico, tá? Então, olhando para a etimologia, a eclesia é feito de uma preposição, ek, e mais um verbo kaleo. Então, olhando para a preposição ek, o que ele vai significar? Ele vai indicar que algo está saindo de dentro para fora. Então, como advérbio, é fora, fora de ou fazendo sair. Quando a gente fala de lugar, a gente poderia traduzir como de no sentido de algo que está se deslocando de dentro para fora. Então, de dentro do meu coração. Então, ali a gente vai ter essa proposição. Ou então, quando a gente fala de lugar, a gente pode falar a partir de. Então, Paulo veio de Éfeso para Corinto. Então, esse de indica um movimento que você se afasta do ponto de origem para ir para um ponto de destino. E kaleo, ele indica, ele é um verbo, ele vai ter as vozes passiva, média e ativa no grego. Ele indica quando você chama alguém, quando você convoca alguém. Então, você pode, por exemplo, convocar as pessoas para uma assembleia. Aí você vai ter um convite para a assembleia, você vai exigir que a pessoa, no jurídico, seria o intimar uma pessoa. E a gente tem alguns exemplos disso, eu trouxe aqui. Então, para essa primeira parte do termo eclesia, eu me baseei bastante no livro de Thomas Horton, de Teologia Sistemática, e ele aponta que eclesia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. E um exemplo disso eram as Assembleias Constituintes de Atenas, que tinha ano que eles chamavam essa assembleia 40 vezes. Era uma coisa absurda, mas era justamente você chama os cidadãos para um local para discutir algo específico com um propósito específico. Só que não necessariamente esse local vai ser um templo, vai ser um fórum. Ele é a reunião. Ele se trata desse encontro e não de onde é feito o encontro. Tá? Então, quando a gente olha ali um exemplo na própria Bíblia do termo eclesia sendo usado como esse termo comum, sem necessariamente estar ligado à igreja, é lá em Atos, no capítulo 19, versos 32, eu escrevi errado, era 39 e 41. E aí, lendo aqui para vocês. Mas se alguma outra coisa requereis, será resolvida em assembleia regular. Aí ele usa enomo ecclesia. Esse enomo
tem ali a preposição en, na, e o nomo vem de nomos, que é lei. Então, por exemplo, a gente tem uma palavra muito conhecida para a Bíblia que é Deuteronômio, ou deutero quer dizer segundo o próximo, e nômio vem de nomos, que é lei. Então, Deuteronômio significa basicamente a segunda lei. A primeira lei vem ali em Gênesis, e aí você tem o segundo livro da lei, que é Deuteronômio. Então, esse nomos ecclesia é uma assembleia que foi regularmente constituída. Ou seja, ele está falando ali provavelmente de um fórum com júri, se a gente fosse traduzir para a nossa cultura hoje. Pois nos arriscamos a ser acusados pela sedição de hoje, não havendo motivo algum que nos permita justificar esse ajuntamento. Dito isso, despediu a assembleia. Ou seja, ali ele despediu a multidão, ele afastou da multidão, a eclesias, ou eclesian, nesse caso. E aí, só que na Bíblia é usado no Velho Testamento mais de 100 vezes, quando traduziu a Septuaginta, que é do hebraico e aramaico para o grego, usou mais de 100 vezes o termo eclesia, e esse termo eclesia, ele é mais comumente usado para se referir a aqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa é uma definição que Horton traz, que eu acho que o Horton, inclusive, ele tem um viés mais pentecostal na teologia sistemática que ele traz. Então eu acho legal que ele mostra aqui que a eclesia, ela está se referindo às pessoas que têm o chamado para saírem do pecado e para entrarem na comunhão. Então lembra que a gente falou do termo aqui, que o ek é de fora, é de dentro para fora, saindo de um lugar e indo para o outro? Então, aqui ele fala que a eclesia são as pessoas que saem do pecado e vão em direção à comunhão com Cristo. Ou seja, aqui a primeira insight que a gente tem é que a igreja, ela é feita de pessoas. Então, elas são pessoas que saem do pecado e vão em direção, e se comungam em Cristo, e se unem ali aos santos e à família de Deus. Então, pensando, agora que a gente entendeu o termo eclesia, o termo igreja, né? Agora, tem um outro autor que eu acho muito interessante citar, que é o Alistair McGrath, e ele deu 5 modelos ou manifestações do que a gente pode entender do que é a igreja no Novo Testamento. Tá? E a primeira é a igreja como povo de Deus. Esse conceito é basicamente uma continuidade do judaísmo e da tradição abraâmica. É aquela ideia de que nós somos povo de Deus, nós somos nação eleita. Então, a ideia é que nós fomos separados. Só que quando a gente fala de povo de Deus, quando a gente fala de nação eleita no Velho Testamento, a gente está falando especificamente dos hebreus. A gente não está falando depois. E o que Paulo ele traz muito, particularmente no livro de Romanos, é a separação onde a conversão não se dá mais por uma origem familiar de hebreus, mas sim pela fé. E a gente pode discutir isso em outro momento, mas ele traz ali, por exemplo, que em Romanos, eu recomendo ler o capítulo 4, de 1 a 16, mas trazendo ali só um trechinho no versículo 13. 13 não, do 1 ao 3. Na hora de passar o slide eu esqueci dessa setinha. Então, do 1 ao 3. O que então diremos a Abraão, nosso progenitor, obteve segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, deve vangloriar-se, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? E Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi reconhecido por justiça. Do que ele estava falando ali? Ele estava comentando sobre Abraão. Ele, antes da circuncisão, ele já foi escolhido por Deus. E o que fez Abraão ser escolhido por Deus foi a fé dele. A circuncisão foi um ato que ele fez depois, de uma forma de fazer uma aliança, mas o que conectou Abraão a Deus foi que Abraão acreditou em Deus. Abraão creu em Deus. Tá? E isso foi reconhecido por justiça, ou seja, ali foi reconhecido que Abraão era justo.
perante os olhos de Deus, porque ele creu. Então, ele vai continuando ali em Gálatas 3, 6 e 18, mas trazendo só um trecho para a gente não ler o capítulo inteiro, a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios, ou seja, os não-judeus, pela fé, proclamou a boa nova a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Então, o que acontece não necessariamente os que serão salvos serão judeus, serão hebreus. Outras nações serão salvas através da tradição abraâmica, no sentido de alguém, o filho de Deus veio do povo de Abraão, veio dos judeus, mas ele espalhou as boas novas para todas as nações. Então ele traz essa ideia de nós somos um povo de Deus, não aquele povo de Israel que necessariamente nasceu de uma família judaica, mas sim, nós somos uma continuação da promessa de Abraão e através da fé em Deus fazemos parte da mesma família. E outra característica comum é que assim como o povo judeu foi escolhido por Deus, nós, independente de nacionalidade, fomos escolhidos pela nossa fé em Cristo. E ele diz ali em 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha só, ele não está falando de uma nação, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, não. Ele está falando da nação, do povo de Deus, aqueles que acreditam em Deus e fazem parte dessa família que existe em Deus. Para que proclame... E olha só, e aí tem uma coisa importante. Para que proclameis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então não é só fazermos parte, há um propósito nisso. O nosso propósito é proclamar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí a gente entra na segunda visão possível, que é a igreja como comunidade de salvação. A igreja, aqui o autor traz, o McGrath, como uma resposta à obra de salvação de Deus na forma de um meio de anunciar e estender essa obra ao mundo. Ou seja, a igreja ela é a manifestação das ordens que Deus nos deu para a salvação, que é, por exemplo, ide e pregai o evangelho, vai e compartilhe o evangelho, seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Então, a igreja, ela é basicamente um conjunto das pessoas que estão cumprindo esses ordenamentos de Deus. E nesse modelo é importante a gente olhar que se a gente olha só esse modelo isolado, não existe igreja sem ação. Ou seja, a igreja não é uma existência apenas porque, olha, eu acredito em Deus, mas também porque ela age segundo os imperativos, segundo os mandamentos ou as ordens de Deus, para o que a gente precisa fazer aqui na Terra, que é compartilhar o Evangelho e sermos luz do mundo. A terceira visão possível é que a igreja é o corpo de Cristo. E aqui a gente entra naquele sentido mais orgânico. Ali eu vi que o autor ele trouxe mais isso na revista. É um autor que segue uma linha mais pentecostalista e paulinista. O paulinista no sentido de vem das epístolas de Paulo ou dos escritos do apóstolo Paulo. Então, quando a gente olha ali, por exemplo, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versos 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Por um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, judeus ou gregos. Aqui ele faz uma distinção, quando ele fala judeus ou gregos, é porque a cultura basicamente ali era, ou você era judeu, ou você tinha uma cultura helênica, uma cultura grega, ou greco-romana. Porque basicamente era o povo de dentro e o povo de fora. O povo de dentro, o povo dos judeus, o povo de fora eles meio que generalizavam, chamavam todo mundo de grego, né? Então, judeus ou gregos, ou seja, judeus ou não judeus, escravos ou livres.
E foi-nos dado a todos beber de um só Espírito. E o corpo não é um membro, mas muitos. Ou seja, tem a mão, tem o pé, tem a boca, tem a orelha, tem os olhos. E ali em Romanos, ele vai falar também: não sabeis vós que tantos de nós fomos batizados em Cristo Jesus? Não sabeis vós que tantos de nós, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Por isso fomos sepultados com ele até a morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, também nós pudéssemos caminhar em novidade de vida. Se estivermos unidos a ele à semelhança de sua morte, certamente estaremos unidos a ele também à semelhança de sua ressurreição. E aí vem um ponto. A igreja como corpo, ela tem uma mortalidade e tem uma vida, onde a morte ela é simbolizada pelo batismo. Quando você tem a imersão completa, é como se a pessoa morresse afogada, ela levanta e ela renasce como uma nova pessoa. O velho homem morre afogado em seus próprios pecados, mas ele renasce no espírito. Então, quando a gente fala da igreja como corpo, é um corpo santificado, é um corpo que, após nós morrermos para o pecado, assim como Cristo morreu na cruz, no ato do batismo, nós vivemos um novo corpo, fazemos parte de um novo corpo santificado, um corpo celeste, o corpo da igreja de Cristo. E uma outra imagem é a igreja como povo servil. E aqui é interessante que isso é uma continuidade da visão da igreja como judaísmo, mas com outro foco. Não em nação como hereditariedade, mas sim como uma continuidade dos... aliás, não era convênios ali, tá? Era entre os novos acordos de serviços a Deus. Ou seja, quando Deus chamou Israel para servi-lo, essa aliança se estende aos cristãos, aqueles que aceitam a Cristo. E aí vamos botar isso em termos bíblicos. As duas principais palavras para você descrever líderes da igreja no Novo Testamento eram doulos, que significa servo, ou mais comumente escravo mesmo, e diáconos, que num grego mais moderno a gente pode falar aquele que espera a mesa, mas basicamente um garçom, mas também pode denominar copeiro ou servo. Né? O servo é uma palavra que a gente usa do latim, que é servus, que é basicamente o escravo. Então, quando nós nos colocamos na posição de servo, nós somos como se estivéssemos sendo escravos. E é muito complexo a gente falar isso, porque culturalmente a gente vai pensar em escravo como uma imposição. Mas nesse caso, ele se enquadra. Quando a gente não pode separar completamente do sentido inicial. A gente tem que entender que existia a escravidão naquele período. E que essa referência que usou, que assim como o escravo serve ao Senhor, nós precisamos servir a Deus. Não quer dizer que nós somos escravizados, mas nós temos um papel de servitude a Deus. Então, quando a gente olha ali, por exemplo, em 2 Coríntios 4:5, na tradução brasileira, porque não pregamos a nós mesmos, Paulo falando, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, quando nós estamos pregando, não estamos fazendo por nós. Nós estamos fazendo isso a serviço de Jesus. Nós estamos fazendo isso pensando em Jesus como nosso Senhor e nós estamos servindo em amor, por amor de Jesus. E aí ele usa especificamente no grego a palavra doulos, e no latim, na Vulgata, fui lá ver também, ele usa a palavra servos. Então, parte de sermos igreja é servirmos, é atuarmos. E isso, olha só como a gente veio. Igreja é você ser parte de uma família, e igreja é sobre as pessoas que se reúnem sobre o Espírito de Deus. É uma igreja que vai e prega o evangelho. É uma igreja que serve a Deus. Não é uma igreja que é servida, é uma igreja que serve
a Deus. Nosso papel não é só ficar aqui parado, recebendo, esperando que Deus magicamente jogue tudo na nossa mão. Pelo contrário, nosso papel aqui é de servirmos, nós trabalharmos para o reino de Deus. E aqui, na última, a gente fala de igreja como uma comunidade do Espírito, que é um meio através do qual o Espírito Santo atua. Vamos pensar lá onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Ou seja, novamente a gente está falando de pessoas. A gente não está falando de um local físico, de um templo. A igreja são as pessoas que, quando se reúnem, o Espírito Santo atua através delas. E para Paulo, o Espírito ele não é apenas um recurso teológico para você usar como uma desculpa para você exercer o ministério, para facilitar. Mas a sua presença na igreja ele é um sinal da chegada do novo reino de Deus. E um papel característico da igreja é tornar o reino de Deus possível na Terra. Ou seja, a ideia da existência de igreja como comunidade do Espírito é que sejamos um grupo através do qual o Espírito Santo atue através de nós, para que, através dessa atuação, possamos tornar possível ou materializar o reino de Deus na Terra. Ou seja, quando a gente está aqui, a gente está o tempo todo representando a Deus. Nas nossas ações, nas nossas palavras, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, estamos representando a Deus. Então, se você não está representando bem, se você não age com o Espírito Santo te guiando, você não faz parte da igreja, basicamente, porque a ideia de igreja como comunidade do Espírito exige um selo ou uma comprovação do Espírito Santo. Eu coloquei aqui nos slides. Não, mas a ideia é justamente você... a validação da existência da igreja está na manifestação do Espírito Santo. E isso não é necessariamente falar em línguas estranhas, é uma outra coisa. É você ver o Espírito de Deus atuando no dia a dia. Não é só no culto, é na nossa convivência, é em todo momento. Nós somos igreja a todo o momento. Nós não somos igreja só como quando estamos num templo fazendo um culto. Então, para sermos igrejas, sermos uma igreja, sermos parte da igreja, parte dessa família de Deus, a gente precisa permitir que o Espírito Santo atue através de nós. Trazendo aqui uma bibliografia complementar para vocês. Então, o primeiro é esse livro aqui, do Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Eu usei ele bastante num TCC de uma pós minha. Sim, ele é bem interessante. O Horton foi o que falou mais sobre a parte da etimologia de eclesia e o Alistair McGrath. Aqui, aliás, eu peguei errado, é esse aqui. E esse daqui, que é o Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath, que ele traz essa estruturação em 5 modelos ou 5 ideias de igreja. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham um bom domingo e que Deus abençoe a todos vocês.